Olá, meus queridos amigos e irmãos. Neste culto em especial, eu quero lançar um desafio de comunhão para você. O programa chama-se Sala 57. E o que é a Sala 57? É um momento de oração intercessora, que nós fazemos no primeiro momento do dia, logo após nós acordarmos. 57 indica sugestão do horário. Ela deve ser preferencialmente feita entre 5 e 7 horas da manhã. Quando você acorda, antes de fazer qualquer coisa, logo após levantar, eu quero desafiar você a ter um momento de oração intercessora. Você pode me perguntar, mas pastor, pode ser qualquer horário? Claro, você faz no seu horário. O importante é ter um momento de oração. Nós sugerimos o momento das 5 às 7 da manhã, porque é geralmente o momento que a maioria de nós acordamos. Pode ser um pouquinho antes, um pouquinho depois, ou no horário que você tiver disponível. Mas lembre-se, o primeiro momento do dia é as nossas primícias do nosso tempo para Deus. Tente, na medida do possível, fazer no momento que você acorda. E como vai ser feito este programa? Nós vamos ter um grupo no WhatsApp da igreja, que é uma ferramenta que a grande maioria de nós temos, que será usado unicamente para pedidos e agradecimentos. Lá será a nossa fonte de assuntos para nós orar. Entenda, nós vamos criar um grupo da igreja para todo o distrito que deve ser usado unicamente com esse propósito. Eu vou passar para vocês agora algumas regras desse grupo. E todas as vezes que alguém entrar no grupo, ele receberá essas regras. Primeiro, apenas pedidos de oração devem ser postados. Nada mais do que isso. Não devem ser postados figuras, mensagens como os bom dia, boa noite ou afins, vídeos, fotos, mensagens espirituais ou não, correntes, nada. Apenas pedidos de oração. Quando a oração for respondida, você pode postar, claro, as bênçãos recebidas, para que também oremos agradecendo a Deus pelo que Ele fez. Quem desrespeitar essas regras será chamado no particular e, se insistir, vai ser convidado a ser retirado do grupo. Entenda, esse não é um grupo social, é um grupo de fonte de pedidos e agradecimentos. Todos os dias, pela manhã ou pela noite, antes de você orar, você vai dar uma olhadinha nesse grupo e ver se existe algum pedido de oração. Durante o dia também você pode postar pedidos de oração. Também você deve colocar lá os seus agradecimentos. Se um dia você pediu por uma cirurgia e correu tudo bem, você então no final avisa para todo mundo que graças a Deus correu tudo bem. Porque orar também é agradecer a Deus. Com esse grupo, irmãos, nós vamos todos juntos orar uns pelos outros no nosso distrito. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, você me procure no particular. O link vai ser colocado no grupo da igreja e entra somente através desse link. Que Deus possa te abençoar. Vamos começar agora uma jornada de oração intercessora. Isso é muito importante para a nossa vida. Fique com Deus. Olá, queridos amigos, queridos irmãos, é um prazer muito grande estar mais uma vez com vocês no culto de quarta-feira. Um culto especial para nós, um culto de adoração, mas também um culto de oração. Hoje nós vamos todos juntos orarmos uns pelos outros e vamos também ter um momento de meditação na palavra de Deus. Estou feliz de mais uma vez poder aqui entrar na sua casa através das redes sociais, do Facebook, do YouTube. Muito bom estar com vocês novamente. Eu saúdo os nossos amigos e os nossos irmãos do nosso distrito. Eu sou o pastor Harley, sou pastor aqui do distrito do Bela Vista de Bauru e eu quero mandar um grande abraço para você e para a sua querida família. Nesse momento que nós vamos passar juntos, possa ser um momento muito edificante e que ao abrirmos a palavra de Deus hoje, nós possamos compreender coisas boas para a nossa vida, uma lição muito importante dessa história da Bíblia, e isso possa fortalecer a nossa fé. Que Deus possa te abençoar. Convido vocês agora a cantarmos juntos, mais uma vez. Mesmo separados pela distância, mesmo aqui nessa igreja sem ninguém, eu tenho certeza que nesse momento nós vamos nos unir em uma só voz para louvar ao nosso Senhor. Desafios deste meu viver, paro pra ouvir o que a voz de Deus quer me dizer. São tantas as pressões que tenho que enfrentar, mas
acima delas. Sei que está meu Pai. Quero ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Posso triunfar, conheço alguém que já venceu por mim. Posso me apegar à forte mão de um Deus tão grande assim. Em meio à provação, começo a louvar, e seu poder do alto vem me alcançar. Quero ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Deus poderoso, Pai tão grandioso, envia em meu auxílio seu anjo mais poderoso. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande, ao amor tão grande, ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Que maravilha. Deus seja louvado porque ainda podemos louvar ao nosso Deus. Que Deus possa te abençoar. Nesse momento nós temos aquele momento de oração. É um momento onde você vai orar a Deus. Você vai ter um minuto e pouquinho para você fazer a sua oração. Nesse momento, queridos, peticione a Deus aquilo que você está precisando. Talvez eu não o conheço, mas Deus conhece o seu coração. Você está precisando de alguma coisa, uma decisão essa semana, pela sua saúde. Por favor, esse é o momento onde você deve elevar esta prece ao Senhor. Agradeça a Ele também. Deus tem sido tremendo e maravilhoso conosco. Agradeça, peça. E logo em seguida eu vou fazer uma oração por nós também. Vamos orar nesse momento? Primeiro vocês, um minutinho para cada um fazer a sua oração. Depois eu quero fazer uma oração pastoral por nós. Oremos. Nosso querido e amado Deus,
Graças te damos, Senhor, pelo privilégio que nós temos de mais uma vez abrir a Tua Palavra, mais uma vez estar reunidos, mesmo que à distância, e mais uma vez sentir o Teu amor e a Tua misericórdia em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por tantas coisas boas que o Senhor tem feito. Sabemos que nós enfrentamos nos nossos dias desafios, mas nós sabemos que o Senhor tem nos conduzido. E nós somos felizes porque o Senhor é o nosso bom pastor. Senhor, nesse momento também eu peço por muitas pessoas que nesse momento levaram uma prece até Ti. Quem sabe nesse dia da gravação de Todos Juntos Nós Estamos, quem sabe em outro dia, em outro horário, a pessoa nesse momento está desejosa de receber uma bênção. Quem sabe, Senhor, é a bênção sobre a nossa família. Quem sabe é uma bênção sobre a saúde de alguém, alguém próximo a nós, alguém conhecido nosso. Talvez, Senhor, alguém ora por um emprego, às vezes alguém ora por uma decisão tão difícil que está tendo para tomar. Não importa, Senhor, o que nós precisamos. Nós sabemos que o Senhor nos ouve e nós sabemos que o Senhor nos atende. Quem sabe o Senhor vai nos atender imediatamente. Isso vai servir, Senhor, para nós testemunharmos do Seu amor. Mas quem sabe, Senhor, não é o momento de nós recebermos. Por isso nós também queremos lhe pedir que aumente a nossa fé, Senhor. Nos ajude a entender o tempo de Deus. De uma forma toda especial, Senhor, eu continuo lhe pedindo pela saúde de nossa irmandade, pela saúde das pessoas que nos ouvem e nos assistem. Nesse tempo de pandemia, Senhor, o Senhor possa nos proteger. Mas se por acaso for também do Seu propósito que nós tenhamos a pegar o vírus, o Senhor possa nos ajudar também a nos recuperar. E se também for necessário, Senhor, descansar, que nós descansemos na Tua promessa, esperando a ressurreição dos justos. Nos abençoe e nos guarde. Ao abrirmos a Tua palavra nesta noite, Senhor, venha estar conosco mais uma vez. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos, não porque temos mérito algum, mas no mérito de Cristo Jesus e no Seu santo nome. Amém, Senhor. Amém. Queridos irmãos, hoje eu quero tomar algumas lições espirituais a respeito de uma história muito bonita que está na Bíblia. Abra a sua Bíblia no livro de Ruth. Ruth é um livro bem pequenininho que está ali entre os juízes, né? É nessa época que ela vive. E Ruth é uma história muito importante, muito bonita a respeito de uma moça. Uma moça que teve uma experiência transformadora na sua vida. E que tudo aquilo que houve na sua vida, todas as coisas boas que Deus fez para ela, sirvam para nós de alento, de esperança, mas também de reflexões. Abra sua Bíblia no livro de Ruth, no capítulo 1, vem dizendo assim: Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te abandone, e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Essa é talvez seja o verso mais famoso do livro de Ruth. Talvez esse livro foi escrito por algum dos juízes, por algum dos profetas, nós não sabemos. Mas é uma história muito bonita, que chega até nós com o propósito de alimentar a nossa fé. Quem era Ruth? Ruth foi uma moabita. Você pode olhar aí pelo gráfico, que Moabe era uma região ali, um reino, perto de Edom, do lado direito no mapa, né, do Mar Salgado, ali do Rio Jordão. Fazia ali com os amorreus de Sion, com Amon, e fazia com Canaã uma divisão geográfica ali, de acordo com o mapa. E Ruth foi uma moabita que viveu nos dias em que os juízes julgavam Israel. Viveu ali na região de Moabe. Aquela região, ela teve uma grande fome. E Ruth passou, junto com Noemi, sua sogra, passou alguns desafios muito grandes. Ruth, que significa amiga, companheira, ou aquela que é bela de se ver. No hebraico sempre você lê da direita para a esquerda, Ruth, né? E essa palavra, ela é uma palavra que significa isso daí. Alguns teólogos dizem e afirmam que
Salomão, quando escreve sobre a mulher virtuosa, ele escreve relembrando a história de Ruth. É uma homenagem a Ruth. Alguns teólogos entendem assim, né? Nós saberemos no céu se ela foi inspiração para Salomão escrever aqueles provérbios. Mas Ruth tem uma história muito triste. Veja, Ruth se casou com 2 fazendeiros judeus. O primeiro foi Malom, que está no capítulo 4:10 do mesmo livro, que é o seu nome, e depois, já viúva, lá na frente casou-se com Boaz, que era um parente próximo. Malom era o filho primogênito de Elimeleque e Noemi. Noemi era sua sogra, Elimeleque é o esposo de Noemi que morreu. Malom morre, né? Orfa é uma moça que também é viúva de um outro filho de Noemi. E para vocês terem uma ideia de como é interessante que Deus está cuidando dos seus filhos, Elimeleque é um parente bem distante de Boaz. É por isso que ela vai até Boaz e a história se desenrola. Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 7, versículos 3 e 4. Deuteronômio 7, 3 e 4. Lá vem dizendo uma instrução muito importante de Deus para o seu povo. Tuas filhas e seus filhos, nem tomarás suas filhas para os teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servisse a outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Eles, o povo de Israel, foram alertados por Deus que não deveriam casar-se com outros filhos de outras nações. Por quê? Porque haveria sempre um conflito entre aquilo que Deus quer e aquilo que os deuses daquela época queriam. Quando Noemi se casa com Elimeleque, vai morar em Moabe, e ali encontra 2 moabitas, Ruth e Orfa, e os seus filhos se casam com elas, eles estão desobedecendo uma ordem clara de Deus. Deus não faz acepção de pessoas, mas ele entendia que ao nós nos casarmos com pessoas que não professam a mesma fé, poderia haver um conflito de fé, e isso poderia ser ruim para os filhos e para a sua descendência. Deus deixou isso bem claro. Coríntios 6 também fala que a gente não deve se ater a julgo desigual. Deus ama todas as pessoas, irmãos. Deus quer que todas as pessoas sejam alcançadas, mas quando nós vamos decidir quem nós vamos casar e viver a nossa vida, nós deveríamos casar com as pessoas da mesma fé, para não ter problemas. Acontece que naquele momento, eles desobedecem essa regra de Deus, eles estão vivendo em outro lugar, há uma grande fome, né? E eles morrem. E naquela época, as viúvas e os órfãos eram as pessoas mais desprezadas da sociedade. Veja, Noemi disse para Ruth, olha, vai embora, Ruth, vai viver sua vida, estou te libertando aqui. Agora que nossos maridos morreram, e tem essa figura bonita, né? Uma senhora dizendo assim, olha, você é livre. Orfa chorou, aceitou e foi embora viver sua vida. Mas Ruth disse assim, não, eu não vou te deixar. Veja que coisa interessante, né? Noemi a tratou com muita dignidade. Ela nem era uma israelita, mas pela forma como Noemi a tratou, ela não deixou a sua sogra sozinha. Então Ruth, ela decidiu ir com Noemi para onde ela fosse. 2 coisas bem interessantes aqui. Veja essa figura. Eu tirei aí esse quadro, Ruth jurando lealdade à sua sogra Noemi. É um quadro de 1653 por Joan Victors, um pintor famoso daquela época. Teu povo é meu povo, teu Deus é meu Deus. Quando nós analisamos esse caso, a gente entende que Ruth não estava muito preocupado com ela. Ruth estava verdadeiramente preocupada com a sua sogra. Ruth poderia, ela era uma moça ainda, poderia casar-se novamente com as pessoas do seu próprio povo. Mas Ruth, mesmo sabendo que Deus não permitia que os filhos de Israel casassem com pessoas de fora de Israel, ela ainda quis permanecer ao lado da sua sogra. E disse, a partir de hoje, o teu povo é meu povo, o teu Deus é meu Deus. Ruth se sujeitou ao povo e ao Deus de Noemi, porque ela foi bem tratada e ela tinha algo de especial. Uma outra coisa também, Ruth, esse é um quadro, Ruth no campo de Boaz. Julius
S. Von Carlorsfield, deve ser assim o nome dele, 1828. Está na National Gallery de Londres, um quadro famoso também de 1828. Ali, Ruth vai atrás do seu Goel. Essa é a palavra hebraica para Goel, sempre da direita para a esquerda, Goel. Goel era o chamado resgatador. A história de Ruth nos mostra o Goel. Eu estou fazendo aqui, colocando 2 detalhes para a gente entender o que vai acontecer daqui a pouco. Em primeiro lugar, Ruth se dispõe a ser parte do povo de Noemi. Num segundo lugar, Ruth vai atrás do seu resgatador. Quem era o resgatador? Veja-se as descrições, esse texto aí que vai nos ajudar a entender. O resgatador, do verbo gaal, redimir, também é chamado parente redentor ou vingador. Não tão distante, um parente influente e uma pessoa que a família podia recorrer quando a sua linhagem ou seus bens corressem risco de ser perdidos. Nesses 7 itens aí. Quando era pedido para ele comprar de volta a terra da família vendida em tempos de crise, quando ele resgatava parentes escravizados, quando ele vingava a morte de um parente, quando ele tomava conta de parentes em circunstâncias difíceis, para garantir um herdeiro para o irmão morto. Ruth dá uma ideia também do Goel, e é uma ideia que se aplica à sua própria linhagem, porque Ruth vai ser uma da descendência de Jesus. E quem é o nosso Goel? Quem é o nosso resgatador? No cristianismo, o título Goel é aplicado a Cristo como Redentor, que pagou um alto preço pela humanidade. Veja que interessante essa história da vida de Ruth. Ali nós vamos encontrar nuances de coisas muito interessantes e espirituais para nós meditarmos. Em primeiro lugar, a sua vontade de pertencer ao povo de Noemi. Quem sabe ela ouviu falar sobre Deus. Ela ouviu falar sobre o Deus de Israel. E ela queria agora fazer parte desse povo. Ela queria ser salva também. E ela foi em busca do seu Goel, o seu resgatador, que na verdade é um tipo de Jesus que veio aqui nos resgatar do nosso pecado. Quantas lições a gente pode tirar da história de Ruth, né? Quantas coisas boas. Veja aí então, Ruth resolve voltar e você pode olhar aí a jornada de Ruth e Noemi. Elas saem de Moabe, passam por Dibon, entram na terra de Ruben e Gade, que é aquelas 2 tribos que ficaram do lado, né? Do lado aqui oriente do rio, o Jordão. Passa ali perto de Amon, em Hesbon. Entram ali, passam o rio, vai para Jericó, Jerusalém, finalmente chegam na terra de Judá, em Belém, ali na região que nós conhecemos por Hebron. Toda essa jornada, Ruth fez com Noemi. Veja, no primeiro momento, Ruth poderia deixar a sua sogra, a sua sorte, ela poderia ter sucesso casando novamente, mas ela decidiu fazer o quê? Ela decidiu seguir com a sua nora. Quem poderia amar uma velha, uma senhora que não tinha mais nada na vida? Só alguém realmente tocada pelo Espírito Santo. Ruth, então, ela vai para os campos ali de Jerusalém. Campos de um homem chamado Boaz. Um homem que tinha riquezas, que tinha trabalhadores. E naquela época, eles costumavam deixar nos campos algumas espigas, alguns fachos de milho, de trigo para trás. Porque os mais necessitados vinham colhendo para que eles pudessem se alimentar. Isso era uma prática instruída por Deus. Então Ruth passa a colher essas espigas para sustentar Noemi. Noemi, então, muito sábia, entende que Deus deixou o Goel, o resgatador, instrui para que Ruth, que era um parente distante de Boaz, fosse ter com ele. E naquela época, quando você queria ser resgatado, o que você fazia? Você dormia aos pés do seu resgatador. Boaz percebeu, entendeu essa história, e tudo foi conduzido por Deus de uma forma fantástica e miraculosa. Boaz então compreendeu que ele poderia ajudar. Foi atrás dos parentes mais próximos, esses parentes não quiseram assumir Ruth nem Noemi, então ele pôde, como o resgatador, trazer Noemi e casar-se com ela. Tudo isso sobre a orientação, sobre vamos dizer assim, a sabedoria de Noemi. Veja nesse gráfico aí mais ou menos como que é a história de Ruth. Nós estamos fazendo uma grande introdução aqui para logo em seguida tirarmos as lições espirituais. Mais ou menos em 1150 a.C.,
A fome assola Israel. Noemi e a família se mudam para Moabe. Ali, os filhos casam com moabitas. Por volta de 10 anos depois, Noemi e Ruth se mudam para Israel. Seus filhos morrem, seu marido morre, seus filhos morrem, eles precisam mudar. E Ruth se casa com Boaz. A história de Ruth acontece mais ou menos em 10 anos. Mais ou menos entre 1140 e 1040, Ruth e Boaz têm um filho chamado Obed. E Obed teve um filho chamado Jessé. Em 1040, mais ou menos, nasce um menino chamado Davi, filho de Jessé. Em 1010 a.C., Davi se torna rei de Israel. E mais ou menos no ano 1000, cerca de 150 anos depois, um autor desconhecido escreve o livro de Ruth. Existem alguns teólogos que mudam um pouco a data, pensam um pouco diferente, mas basicamente é isso. Essa é a história. Agora vamos para as aplicações espirituais. Primeira aplicação. Não se esqueça de retribuir o bem àqueles que um dia lhe trataram com dignidade. Queridos, nós nunca deveríamos fazer o bem esperando volta. Nós deveríamos ter um amor altruísta de Jesus. Um amor de morrer na cruz mesmo sem esperar nada em troca. Mas nós, como cristãos, deveríamos sempre lembrar das pessoas que nos fizeram bem. A primeira grande lição espiritual e de vida do livro de Ruth é que nós deveríamos fazer o quê? Retribuir o bem àqueles que nos trataram com dignidade. Por que Orfa vai embora? Porque ela não tem a presença do Espírito Santo na sua vida de uma forma completa. Ela era uma boa moça, ela foi viver a sua vida, ela poderia, estava dentro das regras. Mas Ruth olhou para Noemi e disse assim: eu não posso deixá-la. Eu não posso deixar que no final da sua vida você seja jogado a qualquer lugar. Então Noemi trata com dignidade aquela que lhe fez bem. Nós devemos aprender a tratar as pessoas com dignidade. E também fazer o quê? Saber agradecer as pessoas que nos ajudam. Isso é de Deus. Isso é uma grande lição espiritual que o livro de Ruth vem nos dizendo. Segunda lição. Quando pensamos que Deus desistiu de nós, Ele estava apenas pavimentando o nosso novo caminho. Queridos amigos, fome, viajar para um lugar distante, ver os seus filhos escolhendo as mulheres daquela região, tudo isso poderia no coração de Noemi ser uma grande tristeza. Mas Noemi sempre foi uma mulher muito inteligente, uma mulher muito cristã. Ela sempre fez tudo dentro das regras. A sua perspicácia salvou a vida delas. E olha, nós aqui aprendemos que às vezes Deus está em silêncio, mas não necessariamente Deus não está trabalhando. Às vezes nós não ouvimos Deus trabalhando. Nós não enxergamos além do que a nossa visão pode enxergar de vida. Mas Deus sempre está trabalhando, pavimentando o nosso caminho. Às vezes os caminhos são difíceis, pedregosos, mas Deus sempre está nos dando uma alternativa. O livro de Ruth é um livro que nos dá uma lição espiritual de que Deus sempre está no comando de todas as coisas. Deus ama você. Nesse momento você pode estar triste. Nesse momento você pode estar desanimado. Quem sabe eu falo para alguém que está deprimido por essas circunstâncias. Esses dias atrás uma irmã me disse: pastor, faz muitos meses que eu não vejo os meus netos. Eu fico entendendo, irmãos, como é difícil esse momento que nós vivemos. Mas veja, no silêncio de Deus, Ele está trabalhando para nos ajudar. Creia que nada está fora do controle de Deus. Essa é uma lição muito importante que nós tiramos do livro de Ruth. Sabe por quê? Porque elas confiaram de que Deus estava no comando de todas as coisas. Terceiro, Deus pode transformar o vazio em abundância. Nesse mundo vós tereis aflições, Jesus disse. Mas fique tranquilo, fique firmes, porque eu venci o mundo. Jesus também disse assim: não se turbe o vosso coração, não se entristeça. Vou preparar-vos um lugar e vou te levar para lá. Aqui existem duas coisas que o livro de Ruth nos traz de lição, irmãos. Em primeiro lugar, às vezes as grandes dificuldades da nossa vida, às vezes uma vida regrada, uma vida sem tantas coisas supérfluas, é uma vida dura, aquele pão do dia a dia que a gente corre atrás, não é? Às vezes a gente não tem muitas coisas, mas Deus está preparando as bênçãos com as poucas coisas que nós temos. Queridos irmãos, antes de ser pastor,
minha mãe sempre me ensinou a ser um fiel dizimista, um fiel ofertante. Eu não me lembro um momento da história da minha vida que eu não devolvi os meus dízimos. E esse é um momento difícil, né? Porque as igrejas estão fechadas, mas nós estamos ainda trabalhando, atendendo os irmãos, fazendo os cultos, correndo atrás das coisas da igreja, às vezes administrativas. Você não pensa que os pastores estão parados, sem fazer nada? É claro que aquela dinâmica está um pouco afetada, né? Mas eu sempre fui fiel a Deus nos meus dízimos. E hoje, como pastor, né, o meu dízimo já vem descontado do meu salário, porque eu autorizo a fazer isso. Eu sempre fui fiel. E eu nunca me lembro de ter muitas coisas, ser muito abastado. Tudo que eu consegui na minha vida, com a minha família atual, a minha família nuclear, a minha família de quando eu morava com os meus pais, tudo foi muito com a base do esforço, da dedicação, pagando em parcelas. Mas eu não me lembro um dia que eu passei fome, um dia que eu não tive nada para comer. Eu nasci pobre e provavelmente morrerei pobre, mas Deus sempre me deu sustento. Por quê? Porque Deus transforma poucas coisas em grandes coisas. Mas, queridos, às vezes eu estou falando, uma segunda coisa agora, às vezes eu estou falando para alguém que está cansado de viver no pouco, mesmo sendo fiel. Aqueles que vivem sem nada, infiéis, vão continuar vivendo sem nada. Ser infiel a Deus sempre vai ser o quê? Um motivo para você nunca alcançar as bênçãos. Mas aqueles fiéis que têm poucas coisas, entenda, lá em Jerusalém você vai ser abastado. Noemi e Ruth viveram momentos terríveis nesse mundo, para chegar então 10 anos depois, 12, 15 anos depois, e então ter algumas alegrias nessa vida. Quem sabe eu falo para alguém que está sofrendo demais, perdeu um ente querido ultimamente, está sofrendo por uma doença. Queridos, o sofrimento de hoje não é comparado às bênçãos que Deus tem prometido para você na eternidade. Aqui, às vezes, em alguns momentos, e se não for aqui, lá no céu, nós seremos abastados, nós teremos em abundância. Sabe por quê? Porque Deus transforma o vazio em abundância, sempre foi assim. Quarto, o amor de Deus nunca se desestabiliza num mundo que é instável. Eu tirei esse sermão de uma meditação, e o coautor queria dizer o seguinte: no mundo de altos e baixos, no mundo de tristezas e alegrias, no mundo de maldade e coisas boas, no mundo desequilibrado às vezes, com mais coisas ruins do que coisas boas, lembre-se, o amor de Deus sempre permanece o mesmo. A história de Ruth nos mostra uma mulher que é temente a Deus, que escolheu ser o povo da sua sogra, ter o Deus da sua sogra, mesmo não merecendo. Mas ela entendia que o amor de Deus demonstrado na vida de Noemi para com ela, sempre estariam com eles. E olha que interessante, o livro de Ruth é pequenininho, se não me engano tem 4 capítulos. Leia hoje, antes de ir dormir, e veja como Deus estava preparando todas as coisas para Ruth. Era um mundo de fome, mundo de tristezas, de perdas, de morte, mas no final, Deus estava preparando a mãe dos descendentes de Davi, o rei segundo o coração de Deus. Veja que maravilha, queridos. Nós podemos acreditar com certeza que o amor de Deus está por trás de todas as coisas. Mesmo nesse mundo instável de altos e baixos, na minha e na sua vida, o amor de Deus sempre está ali. O amor de Deus sempre está ali. E por último, 5. Somos servos forasteiros desse mundo, em preparação para sermos herdeiros no mundo celestial. Às vezes nesse mundo, nós somos apenas servos. E você me pergunta, pastor, eu tenho que me contentar com a minha vida humilde, com a minha vida na média? Sim, às vezes você vai ter que se contentar, porque Deus está preparando para você sentar ao lado dele no trono celestial. Nós precisamos, queridos, e aqui eu faço um apelo para você. O livro de Ruth nos mostra que as alegrias estão em Jerusalém, que as bênçãos estão em Jerusalém. O livro de Ruth nos mostra que no final da história é um final feliz. A Bíblia nos mostra que o final da nossa história como cristãos é um final feliz. Você pode crer em Deus. Você pode acreditar em Deus. Mesmo que nesse mundo você viva 30, 40, 60, 80 anos e não alcance grandes coisas, mas é fiel a Deus, você terá toda a eternidade para ser um abastado. Aqui nós somos servos, fique tranquilos. No lugar onde Jesus está preparando,
nós seremos herdeiros. Quando Noé entrou na arca, ele entra como o homem mais pobre do mundo. Ele vendeu todas as coisas. Quem sabe Noé estava barbudo, estava velho, por 120 anos construindo um barco num lugar onde nunca choveu. As pessoas olhavam para Noé e diziam: louco. Esse homem acabou com a vida dele construindo esse barco. Noé entrou na arca, pobre, cheio de chacotas. Um ano depois, Noé saiu da arca, o dono do mundo. Você entendeu o que eu disse? Aqui nesse mundo, às vezes nós seremos servos, para um dia nós seremos o dono do mundo. Esse é o plano de Deus. Às vezes, se aprende aqui a pegar o resto da plantação para sobreviver, para ganhar isso aqui, queridos. Veja, um dia Ruth entregou para aquela senhora, quem sabe ela já estava cega, quem sabe ela já estava, vamos dizer assim, no final da sua vida, mas entregou um netinho. E daquela linhagem sairia Jesus Cristo, lá nos tempos dos evangelhos. Nós precisamos entender. Eu gostaria de terminar a meditação dessa noite dizendo a coisa mais importante do que eu aprendo na história de Ruth. Nós aprendemos bastante coisa, não? Fizemos muitas reflexões. Mas se você esquecer tudo que eu falei até agora, guarde isso daí. Abra sua Bíblia em Neemias. Neemias capítulo 13, versículos 1 e 2. Queridos, aqui está, para mim, um dos trechos mais maravilhosos que existe na palavra de Deus. Neemias 13, versículos 1 e 2. Preste atenção na lição que nós vamos tomar agora. Por favor, esqueça tudo e preste atenção no que eu vou ler agora. Naquele dia, se leu para o povo no livro de Moisés, achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes assalariaram contra eles Balaão para os amaldiçoar. Mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Se você não entendeu esse verso, eu vou te explicar agora. Olha essa árvore familiar, essa genealogia. Ali está Ruth, que casa com Mahlon. Ele morre em Moabe, né? Ele vai com Noemi para Jerusalém, casa-se com Boaz. Desse casamento tem Obed. Obed, depois de muito tempo, casou-se também e teve um filho chamado Jessé. Jessé teve um filho chamado Davi. E Davi, 28 gerações depois, gerou através de Maria, Jesus. Prestaram atenção? Agora deixa eu contar uma verdade para vocês. Em Neemias, vem dizendo que um moabita jamais seria admitido na presença do Senhor. Eles eram um povo amaldiçoado, porque lá em Josué, eles enganaram o povo de Deus. Você pode ler lá. Eles fingiram que estavam vindo usar, envelhecer as suas roupas, embolorar o seu pão, e eles moravam do lado de Israel, né? E enganaram Josué e fizeram uma aliança. Eles enganaram Josué. E desse dia, então, Deus escreveu assim, olha, nenhum moabita vai entrar na presença do Senhor no templo. Mas olha como Deus pode transformar uma maldição em bênção. Para um moabita de coração boa, chamado Ruth, para uma moabita de coração vamos dizer assim, uma bondade tão grande, porque cuidou da sua sogra, foi com ela e virou o povo da sua sogra, adorou o Deus da sua sogra. Deus se compadece do moabita. E agora ela é colocada na linhagem real de Jesus. Olha como Deus é maravilhoso. Às vezes nós não merecemos. Às vezes, e com certeza, nós não merecemos a presença do Senhor. Mas Deus nos traz para o seu lado, porque a sua misericórdia dura para sempre. Queridos irmãos, hoje nós refletimos sobre a história de Ruth. Que nós tenhamos tirado lições preciosas para a nossa vida. Todos aqueles que desejam ser de Jesus,
mesmo os que não merecem ou os que são amaldiçoados, serão abençoados ao se entregarem aos planos de Deus. Você quer nessa noite se entregar aos planos de Deus? Eu posso fazer uma oração por você e por minha vida, para que as coisas que Ruth passou e que talvez nós passamos aqui de dificuldades sejam revertidas lá na frente em bênção? Eu quero orar por você. Feche seus olhos. Vamos orar. Querido e maravilhoso Deus, que história fantástica, Senhor, de Ruth. Que história linda de uma pessoa que não abandonou a sua sogra, ao seu próprio destino, mas sim quis viver com ela, ser do povo dela, adorar o Deus dela. A história de Ruth, nós encontramos a história de Goel, o resgatador, que naquele momento foi Boaz, mas que nós refletimos agora para o Evangelho que Jesus é o nosso resgatador. Também nós vimos como é bom que ter os caminhos dirigidos pelo Senhor, mesmo nas dificuldades, mesmo nas grandes provas que nós temos, como essa que nós estamos passando hoje, nós vemos que Deus está trabalhando em silêncio para o nosso bem, para a nossa alegria, para o nosso futuro. E que lição fantástica, Senhor, que a Bíblia nos deu nessa noite, quando ela diz que mesmo pessoas amaldiçoadas, quando elas sinceramente chegam até a Ti, o Senhor transforma em bênção, porque do Teu trono, Senhor, só existe bênção para nós. Que tudo isso, Senhor, fortaleça a nossa vida, fortaleça a nossa esperança. Querido Deus, obrigado por ser um Deus tão maravilhoso. Obrigado por nos abençoar mesmo sem merecer. Por favor, Senhor, mude a nossa vida. Nos ajude a mudar, Senhor. Nós não temos em nós nenhum tipo de força para fazer isso. Mas nós queremos nesta noite, ou nesse momento que as pessoas estiverem assistindo ou ouvindo esse vídeo, nós queremos que o Espírito Santo faça a boa obra. A boa obra que nos conduza para a salvação eterna. Nos dê um bom restante de semana, Senhor. Continue nos dirigindo, continue nos abençoando. Eu lhe peço não porque eu tenho mérito, mas confiando nos Teus planos, confiando nas Tuas misericórdias, para mim, para a minha família e para cada pessoa que está assistindo e a sua família. Nos abençoe e nos guarde. E que em breve nós estejamos junto contigo, herdando o reino dos céus para todo sempre. Nós pedimos isso e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Mais de 33% da população mundial declaram ser cristãs. No Brasil, mais de 80% confessam ser cristãos. Será que o fato de falarmos que somos cristãos faz de nós verdadeiros cristãos? O que confessar a Cristo tem de o possuir em si? Ninguém pode comunicar aquilo que não recebeu. Os discípulos de Jesus poderiam discorrer fluentemente acerca de doutrinas. Poderiam repetir as palavras do próprio Cristo, mas menos que possuíssem mansidão e amor cristãos, não o estariam confessando. Um espírito contrário ao de Cristo negá-lo-ia, fosse qual fosse sua profissão de fé. Os homens podem negar a Cristo pela maledicência, por conversas destituídas de senso, por palavras inverídicas ou descorteses. Podem negá-lo conformando-se com o mundo, por uma conduta indelicada, pelo amor das próprias opiniões, pela justificação própria, por nutrir dúvidas, por ansiedades desnecessárias, por deixar-se estar em sombras. Por todas essas coisas declaram não ter consigo a Cristo. Aquele que me negar diante dos homens, diz ele, Cristo, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Queridos, que história fantástica, não é? Que coisa boa. Que bom, Deus é bom, né? Sua misericórdia dura para sempre, como diz o salmista. Que você possa ter um bom restante de semana. Nós nos encontramos sábado pela manhã de novo. Deus possa te abençoar.
Em breve nós estaremos voltando às nossas atividades normais. Deus seja louvado nos tempos bons e ruins. Deus seja louvado na alegria e na tristeza. Deus seja louvado mesmo quando a gente não consegue ouvi-lo nem enxergar os seus planos, porque Ele é um Deus misericordioso. Deus abençoe você. Um grande abraço. Tchau. Não vou mais pensar no que passou ou deu errado. Aquilo que Deus começou irá crescer, pois tem o seu cuidado. Quem tanto me amou merece de mim a entrega do meu melhor. Sou inteiramente de Cristo Jesus. Fui feito pra viver como filho do Rei. Sou eternamente ligado a Jesus. Pra sempre serei inteiramente fiel. Eu quero ser. Eu sei de um lugar que está além do que é comum. A vida que existe lá não vai ter fim por causa de Jesus. Quem tanto me amou merece de mim a entrega do meu melhor. Sou inteiramente de Cristo Jesus. Fui feito pra viver como filho do Rei. Sou eternamente ligado a Jesus. Pra sempre serei inteiramente fiel. Eu quero ser. Sou inteiramente de Cristo Jesus.